Querido Deus Pai, aqui estamos nós, nesta manhã, para te agradecer pela semana que passou, por tudo aquilo que tu nos proporcionou. E começando esta nova semana, te pedir a bênção para sermos vencedor nessa semana que se inicia hoje. E agora, Pai, vamos participar desta mesa. Antes vamos ouvir tua palavra, a ministração. Prepara o nosso coração, a nossa alma, o nosso espírito. Tira todo o impedimento, toda a dificuldade, que tenhamos facilidade de assimilar tudo aquilo que vai ser ministrado nesta manhã através do teu servo. E a ele, dá a ele a sabedoria, abre a sua mente, o seu coração e o seu entendimento para compreender cada vez mais a tua palavra. Revela a profundidade dele, para que com facilidade ele nos transmitir, Pai, todas as vezes, Senhor, que ele tiver oportunidade para falar desta palavra. Deus, e a nós, nos dá esse entendimento, essa compreensão, porque ela é essencial para nossas vidas. Oramos a Ti, agradecidos por tudo, em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. Paz do Senhor, meus irmãos. Abra aí a sua Bíblia, por gentileza, Atos capítulo 7, para nós fazermos uma leitura complementar. Atos capítulo 7, versículos 54 até os 60. Os irmãos encontraram aí? Atos capítulo 7, versículo 54 até o final do capítulo, diz assim: ouvindo eles isto, enfureciam-se no seu coração e rilhavam os dentes contra ele. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, fitou os olhos no céu e viu a glória de Deus e Jesus, que estava à sua direita. E disse: eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à destra de Deus. Eles, porém, clamando em alta voz, taparam os ouvidos e, unânimes, arremeteram contra ele, e lançando-o fora da cidade, o apedrejaram. As testemunhas deixaram suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo, e apedrejavam Estevão, quem invocava e dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Então, ajoelhando-se, clamou em alta voz: Senhor, não lhes imputes este pecado. Com estas palavras adormeceu. Meus irmãos, eu quero trazer uma palavra, ministrei ontem essa palavra lá no encontro de mulheres, mas hoje quero dar um foco um pouco diferente que foi dado ontem. A palavra do Senhor é a mesma, mas o pregador é o mesmo, o tema é o mesmo, mas o Espírito conduz de forma diferente, né? Então, quero hoje falar sobre a vida de Estevão, e aqui Estevão, hoje mudando um pouco, hoje a vida de Estevão aqui como um cristão exemplar. Esse é o tema da mensagem de hoje, Estevão, um cristão exemplar. Nós temos aqui no início do capítulo 6 do livro de Atos, nós nos encontramos aqui com uma nova realidade que começará a se apresentar para a igreja do Novo Testamento a partir deste episódio. Nós vamos ver aqui que desde o capítulo 2, quando a descida do Espírito Santo ocorre, o Senhor cumpre a sua promessa de revestimento de poder dos seus discípulos, e que agora com este poder se tornam apóstolos, e passam então esses apóstolos a cumprir o que Jesus determinou lá em Mateus capítulo 28, ir e fazer discípulos. Então, a partir deste momento surge um novo momento na cronologia e no cronograma da agenda de Deus para a restauração do ser humano, né? E Deus institui, a partir dos seus apóstolos, começa o trabalho de resgatar as vidas por meio da igreja do Senhor Jesus. E esses apóstolos, então, final do capítulo 2, um texto bastante conhecido, ali a partir do versículo 45, capítulo 2, dá um panorama e um perfil resumido de como a igreja estava vivendo. Era uma igreja que vivia debaixo da doutrina dos apóstolos, seguindo fielmente aquilo que os apóstolos ensinavam,
reuniam-se de casa em casa e também no templo, tinham comunhão uns com os outros, participavam da vida congregacional de forma regular, e o Senhor, como resultado deste estilo de vida, estava proporcionando o crescimento dessa igreja. A igreja então estava expandindo-se, estava crescendo, e assim começa o relato da história da igreja lá em Atos, dando esse panorama. Tinha temor no coração de todos os cristãos, conforme lá ainda o panorama lá do versículo 45 ao 47, ao 49, tinha um temor em todos os corações, todos estavam firmes em um único propósito, todos tinham um único pensamento, todos estavam em unidade para fazer o cumprimento da ordenança de Jesus de ir e fazer discípulo, e Deus lhes dava o crescimento. A partir de então, capítulo 2 em diante, nós vamos ver, principalmente capítulo 3, capítulo 4, nós vamos ver que os apóstolos, no exercício do seu chamado, dos seus respectivos chamados, começam a encontrar resistência da igreja perante agentes externos, que eu quero chamar nessa manhã, pessoas de fora da igreja, que começaram a impor resistência ao anúncio do evangelho, começaram a ser importunados. Pedro foi preso um pouco antes, aqui no capítulo 5, antes do capítulo 6, Pedro, por conta de estar anunciando o evangelho, foi preso, e quando ele é solto, é nesse momento que quando Pedro é solto, e volta para casa onde estão os crentes estão reunidos, uma jovem olha assim: será que é Pedro ou é o fantasma de Pedro que está vindo? Então, estava existindo uma resistência, uma perseguição externa em meio à igreja, contra a igreja. Mas a partir do capítulo 5 também nós vamos ver que começa a existir um problema de inimigos internos. Nós vamos ver Ananias e Safira sendo duas pessoas que, por uma falta de sabedoria, por um orgulho, por querer aparentar ser o que não são, se deixam levar e se deixam enganar por Satanás e propõem fazer um engano dentro da igreja. E nós conhecemos a história de Ananias e Safira, e Pedro inclusive repreende a esse casal, e eles morrem, e repreende: por que vocês pretenderam enganar o Espírito do Senhor? Vocês não quiseram enganar a igreja, quiseram fazer um engano contra a igreja, contra o Espírito Santo do Senhor, e conhecemos o resultado, passaram a morrer. Então aqui nós temos dois, digamos assim, adversários, dois problemas que a igreja está enfrentando: inimigos externos, que os sacerdotes, os escribas, que estão perseguindo a igreja sob o ponto de vista externo, pessoas de fora da igreja perseguindo e tentando atrapalhar a divulgação do evangelho. E a partir do capítulo 5 nós vamos ver problemas internamente dentro da igreja, de dificuldades que a própria igreja passa a enfrentar. E o capítulo 6 começa a nos mostrar, reforçar esta dificuldade interna que a igreja passou a enfrentar. Nós vamos ver no capítulo 6, agora falando especificamente do texto que nós fizemos a leitura. Capítulo 6, versículo 1 diz que houve murmuração dos helenistas contra os hebreus. Mais uma vez aqui um problema interno, a igreja enfrentando dificuldades internas, a igreja enfrentando problemas dentro do círculo de relacionamento dos próprios cristãos. E nós vamos ver, a partir dessa compreensão, que tudo neste mundo tenta fazer com que a igreja pare de fazer e de cumprir o seu chamado, o seu propósito. Mas como o hino e o louvor nos diz, o cântico nos incentiva e nos mostra a verdade de que a igreja nunca vai parar. A igreja nunca vai ter as suas portas fechadas, porque aquele que abriu as portas somente ele é quem pode fechar, e as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Irmãos, e tendo essa visão, essa compreensão, precisamos entender que
nós estaremos sendo atacados de toda ordem e de todos os lados e de todas as formas. Nós vamos sofrer dificuldades por inimigos que vão tentar nos fazer parar, angústias, aflições, vamos ter problemas com pessoas sob o ponto de vista interno. São aqueles irmãos, aquelas pessoas que se levantam dentro da própria igreja, como é o caso de Ananias e Safira, para tentar fazer alguma coisa de forma que a igreja pare de cumprir o seu chamado. E nós precisamos nesta manhã compreender que nós temos um chamado, como aquele louvor também diz: eu tenho um chamado, eu não posso parar, eu tenho que cumprir aquilo que Deus me chamou. E pela ordem de Jesus, Ele nos deu a ordem de sermos fazedores de discípulos e de testemunhar da sua glória, do seu poder, e testemunhar da obra de Cristo. E tudo neste mundo vai querer nos fazer parar e nos fazer interromper esta ordenança que Jesus nos deu de sermos discípulos, fazermos discípulos e de sermos testemunhas. Então aqui surge mais um problema de ordem interna no dia a dia da igreja, que era justamente as dificuldades que tinham as viúvas que não eram judias, viúvas de crentes não judeus, que na hora do partilhar do pão, da mesa, como é chamado aqui, na hora do serviço da mesa, de auxiliar nas necessidades alimentares, tinham dificuldades de recursos financeiros. Algumas pessoas estavam sendo colocadas de escanteio, algumas mulheres não judias estavam sendo preteridas, ou seja, estava tendo um problema de predileção. Não tem aquela história de filho preferido? Quem aí já viu pai que prefere um filho ao invés do outro? Ou uma mãe que tem preferência por um filho ao invés do outro? É raro, mas acontece sempre, né? É uma colega minha que diz essa expressão: é raro, mas acontece sempre. Tem sempre muitos pais que preferem um filho ao outro. Isso gera contenda, porque você prefere um do que o outro. Quando eu faço uma besteira, quando eu cometo um erro, para mim é chicote, para o outro é meu filhinho, não sei o quê. Isso era o que estava acontecendo aqui com essas mulheres, que estavam sendo desprezadas no cuidado, ou seja, estavam cuidando mais de umas mulheres que tinham dificuldade, ao invés de cuidar de todas de igual maneira. Então, surge mais um problema, mais uma dificuldade de ordem interna que poderia fazer a obra de Deus parar. E aqui, irmãos, tem algo interessante, importante nós discutirmos e refletirmos a respeito da decisão dos apóstolos. O que os apóstolos, guiados pelo Espírito Santo, compreendendo, tendo o senso de propósito, compreendendo que eles eram pessoas que tinham uma finalidade a cumprir no corpo de Cristo, eles, inspirados e dirigidos pelo Senhor, tomaram uma decisão. O versículo 2 diz assim: então os 12 convocaram a comunidade dos discípulos e disseram: não é razoável que nós abandonemos a palavra de Deus para servir às mesas. Aqui, irmãos, nós temos algumas coisas que precisamos observar. Antes de discutir de entrarmos no versículo 2, é importante observarmos que a igreja estava multiplicando-se em número de discípulos. E os apóstolos, quando surge o problema, eu falava ontem lá no encontro de mulheres, sempre quando tem um problema no meio da igreja, sempre quando tem alguma dificuldade, tem pessoas que são colaborativas para tentar resolver os problemas, e tem pessoas que são críticas, e ainda diz assim: eu só faço crítica construtiva. Já ouviram falar desse tipo de pessoa que só faz crítica construtiva? Aí eu pergunto: o que você construiu para fazer uma crítica construtiva? As pessoas gostam muito de ser críticas, de criticar. E aqui o que surge nesse momento da divisão das mesas, estava tendo um problema. Pessoas estavam sendo preteridas
no distribuir dos alimentos, e vamos colocar para ficar mais fácil, estavam sendo distribuídas cestas básicas e estavam se preferindo distribuir para as judias e não para as não judias. Aí estava existindo esse problema. Aí as pessoas levantaram, e eu imagino, estou trazendo na linguagem dos dias de hoje, alguém falou assim: alguém precisa fazer alguma coisa. Tem um problema na igreja, vocês não estão vendo, apóstolos? Tem um problema aí. Está se criando um grupo, uma panelinha de mulheres preferidas e mulheres preteridas. Alguém tem que fazer alguma coisa. E quem é esse alguém? É sempre o pastor, é sempre o apóstolo, é sempre quem está à frente. O problema sempre é a liderança que tem que resolver. Então aqui nós vamos ver, olha só, versículo 1 e o início do versículo 2. O número de discípulos estava se multiplicando. Irmão, aqui discípulo entenda como um grau um pouco maior do que ser apenas um crente. Aqui eram discípulos, ou seja, eram aqueles que estavam ali aos pés dos apóstolos, seguindo, quem sabe, uma carreira eclesiástica, visando estar mais perto de estar trabalhando, um obreiro. Eram pessoas um pouco mais próximas. Os apóstolos convocaram para resolver esse problema, aí eu falo do versículo 2, ou seja, tinha muitos discípulos, aumentava-se o número de discípulos, muitas pessoas que estavam se colocando aos pés dos apóstolos para aprenderem a palavra do Senhor e para, quem sabe, serem novos obreiros. E o versículo 2, quem que os apóstolos chamaram para resolver esse problema? Então os 12, olha só, os 12, o conselho apostólico chamou os 12, os 12 chamaram quem? A comunidade dos discípulos. Os apóstolos chamaram aqueles que já estavam na jornada perto deles, para tomar uma decisão. Olha só, em vez de ficar dizendo, alguém tem que fazer alguma coisa, o que os apóstolos fizeram? Vem cá, discípulos, pensem aí, os apóstolos deram uma diretriz. Os apóstolos disseram, tem que resolver? Tem. Mas, nós, que somos os apóstolos, não podemos deixar de fazer o que nós temos que fazer. Os apóstolos tinham a missão de fazer o quê? Eles mesmos dizem aqui, não é razoável que nós abandonemos a palavra de Deus para possamos servir às mesas. Esse versículo 2 nos dá uma chave muito importante, e eu brincava ontem com as irmãs e trago essa mesma aplicação para nós hoje, é que tem pessoas que querem fazer tudo ao mesmo tempo e não fazem nada bem feito. Pessoas que atiram para todos os lados. Os apóstolos tinham um problema na igreja? Sim ou não? Estava acontecendo um problema no dia a dia da igreja aqui? Estava. Era um problema relevante? Sim, era relevante. Estava acontecendo uma divergência, estava tendo uma certa rivalidade no meio do povo. Então, era um problema sério. E os apóstolos, na outra versão, inclusive acho que o pastor Edmar fez a leitura, diz, temos que levantar, versículo 3 é quem diz isso, temos que levantar homens para que cuidem deste importante negócio, que era cuidar das mesas. Então veja, aqui temos dois pontos importantes para nos destacar, para nós destacarmos. Primeiro, nem todo problema o pastor tem que botar a mão na massa para resolver. Ele pode dar a diretriz, pode dizer, é desse jeito que nós vamos fazer, mas é o conselho de discípulos que vai orar, que vai meditar, que vai colaborar, ao invés de ser só crítico, tem que colaborar com os apóstolos para resolverem o problema. Por quê? Os apóstolos têm que se dedicar ao ensino da palavra. Volto para Atos capítulo 2, versículos 45 em diante. A igreja perseverava no partir do pão e na doutrina de quem? Se não há palavra,
se não há doutrina, se não há ensino, o povo se perde, se corrompe, irmãos. Por isso, não estou aqui fazendo uma pregação eximindo os pastores. O pastor agora falou que o problema é dos outros, agora também o pastor vai pendurar a chuteira e ficar lá só dando ordem, né? Só dizendo, faz isso, faz aquilo. Aí também não é isso que eu estou querendo dizer. O que eu estou dizendo é que cada um precisa ter claro e definido na sua mente, no seu coração, qual é o papel para o qual o Senhor te chamou primordialmente. Primordialmente, o Senhor te chamou, e os apóstolos aqui tinham isso muito claros, porque era um problema grave. Se eles não tivessem a clareza de que eles precisavam cuidar do ensino da palavra, eles iriam facilmente se desviar do ensino mais fiel e iriam ter que cuidar das mesas, que é algo importante, mas e aí a igreja ia ficar cambaleando, ia ficar capenga, ia ter muito cuidado das mesas, e cadê o ensino da palavra? Então vejam só, cada um precisa observar o seu chamado. E acho que desligaram o ar-condicionado, não sei os irmãos, eu estou ficando com calor. Diga pelo menos um ou dois aqui, e como eu estou falando aqui, eu já estou mais com calor ainda. Tomar até uma água aqui para... Precisa ligar todos não, porque hoje está um pouco frio, né? Mas liga 2 aqui, que aí já dá uma refrescada, né? Até para as irmãs não ficarem muito se tremendo aí, né? Se trema só pelo calor do Espírito Santo nessa manhã, né? Que seja só o calor de Deus a nos fazer tremer nesta manhã. Muito bem, irmãos, avançando aqui no texto, nós vamos ver que, então, estamos vendo que a igreja enfrentava problemas externos, estava enfrentando problemas internos a partir do episódio de Ananias e Safira. Aqui o problema mais agravado, em que estava gerando, no capítulo 6, uma questão de predileção no meio da igreja. Alguém chegou e disse, alguém precisa fazer alguma coisa, e jogaram a bomba no colo dos apóstolos, e os apóstolos, entendendo o seu chamado, não, nós temos que cuidar da palavra. Levantem aí do meio de vós. Olha só, é interessante, aí nós vamos avançar para o versículo 3. Mas, irmãos, escolhei dentre vós 7 homens. Quem foi que escolheu os 7 homens? Pelo texto aqui. Foram os apóstolos que chegaram e disseram, é o pastor Manuel que vai ser o discípulo, o diácono, é a missionária que vai fazer isso, foi o pastor, foi o apóstolo. O apóstolo, aí eu estou entendendo aqui, pastor Jacó, os apóstolos jogaram o problema para a igreja, né? Eles tem que resolver, eles botaram as diretrizes, eles disseram, olha, escolham entre vós, façam alguma coisa, alguém tem que fazer alguma coisa, esse alguém são vocês. É o conselho dos discípulos. E quem é que vai escolher? É o apóstolo que vai dizer, é fulano, é ciclano? Escolham entre vocês. Irmão, sabe o que eu vejo aqui? A sabedoria dos apóstolos de entenderem, apesar da posição que eles tinham na igreja, de proeminência, a posição de estarem na condução do rebanho, a consciência do chamado e do propósito que eles tinham. Apesar disso, certamente, eu leio por detrás desse versículo uma compreensão que tinha nos apóstolos de entender que o Espírito Santo do Senhor não está restrito à liderança. O Espírito Santo do Senhor não é exclusividade de pastor, de apóstolo, de missionário. O Espírito Santo do Senhor é para toda a igreja. E o Espírito Santo do Senhor não fala só por meio do pastor, não fala só por meio do apóstolo, não fala só por meio do missionário, da missionária. O Espírito Santo do Senhor fala por meio de toda a igreja. É a multiforme graça do Senhor que está repartida entre todos. Paulo falando aos Coríntios, escrevendo aos Efésios da mesma maneira, aos Coríntios, primeira carta aos Coríntios capítulo 12, e Efésios capítulo 4, Paulo fala isso, o mesmo Espírito distribui individualmente a cada um,
segundo lhe apraz. Aí ele começa a relatar as séries de habilidades e dons espirituais que o Espírito derrama, não só sobre o pastor ou sobre a liderança, mas sobre toda a igreja. Irmão, falava aqui na reunião de obreiros, aqui do Templo Central, eu dizia: quando nós compreendemos esta realidade de que o Espírito do Senhor não está restrito apenas à liderança, e também, como cantamos naquele louvor, né? Ele está em você, o Espírito Santo se move em você, até com gemidos inexprimíveis. Ficou alto o tom, né? Ele se move em você. O problema, sabe o que é, irmão? A gente precisa, olha, e eu vou dizer uma coisa para nós, Assembleia de Deus do Brasil. Nós já temos 50 anos, irmãos. Muitos dos irmãos que aqui estão, já têm, destes 50 anos, já tem uma boa jornada aqui, ministerialmente falando. E por que nós ainda estamos esperando? Tem um problema. Apóstola, a nossa apóstola aqui, né? Apóstola, resolva aí. Conselho, já estou dando um conselho para a apóstola aqui. Reúnam aí um conselho dos discípulos e vejam aí e decidam como é que a gente pode resolver. Sabe por quê? Porque você também precisa assumir a sua parcela na obra de Deus. Você precisa assumir a sua responsabilidade de orar. Irmão, sabe, nós gostamos de jogar as decisões da nossa vida, inclusive, para outras pessoas. Explico. Tem pessoas que dizem assim: pastor, e tem pastor que gosta disso. Tem pastor aí para todo gosto, né? Tem pastor para todo gosto e para todo tipo de pessoa. Tem pastor que gosta de ser o domador das ovelhas. Ele não te permito fazer isso, não te permito fazer aquilo, não faça isso. E aí as pessoas um pouco que criaram na mente essa ideia de: pastor, só deixa eu fazer isso. Calma, eu te aconselho a fazer. Sabe por quê? Por que as pessoas fazem isso? Pastor, o senhor deixa eu fazer? Posso fazer isso? Posso fazer aquilo? Porque se der errado, o senhor que deixou, o senhor que autorizou, o senhor que permitiu. As pessoas, de um modo geral, conscientes ou inconscientemente, gostam de transferir a responsabilidade das decisões para outras pessoas, porque se der certo ou se der errado, a culpa ou o mérito vai ser de quem decidiu. Mas aqui os apóstolos estão dizendo assim: não seremos nós que escolheremos, não, vocês vão escolher. E eles dão as diretrizes e as características. Vocês é quem vão levantar do meio do povo homens de boa reputação, que sejam cheios do Espírito e que tenham sabedoria. Esse é o nosso papel, meus irmãos, enquanto pastores, enquanto liderança. Claro que aqui eu estou falando de um modo pouco mais genérico. O pastor tem que se envolver com as ovelhas, tem que estar junto, mas o pastor nem sempre, a liderança nem sempre vai fazer tudo. É preciso que o conselho de discípulos se levante e ore e busque direção do Senhor e veja o que o Senhor quer fazer por meio do conselho de discípulos. Quem sabe a gente não precisa levantar um conselho de discípulos aqui, né? Porque nós temos um conselho da liderança missionária. Quem sabe a gente não tem que pegar o conselho dos discípulos aqui, levantar pessoas que estão aí na igreja, que se dispuserem, quando virem assim, alguém tem que fazer alguma coisa. Você sabe que se você está vendo um problema, é porque é para você resolver. Não é procurar alguém para resolver, você está vendo a dificuldade, você está vendo o problema, você está vendo a situação. Então, esse alguém é você, esse cara é você, que tem que fazer a coisa acontecer. Se o Senhor está te mostrando, se você está vendo uma dificuldade, levante-se para resolver. E olha o que os discípulos dizem no versículo 4: escolham dentre vós pessoas e dão as características e as qualificações das pessoas que devem se encarregar para resolver o problema da distribuição das mesas,
e nós vamos continuar aqui, na nossa posição. Nós vamos nos consagrar ainda mais, vamos nos dedicar à oração e vamos nos dedicar ao ministério da palavra. Irmãos, aqui são dois grandes grupos de serviço que a igreja precisa observar. É o serviço, são duas grandes diaconias, e todas as duas são diaconia. Diaconia no sentido de prestar um serviço ao corpo de Cristo. Nós temos a diaconia da mesa, que é esse cuidado das necessidades materiais, e a diaconia da palavra, que é a palavra, ministério da palavra, que os apóstolos dizem. Estes homens que serão levantados cuidarão da diaconia das mesas, e nós cuidaremos da diaconia da palavra. Estaremos nos dedicando. Portanto, pastores, não tem desculpa. A sua mensagem, a sua palavra tem que ser primeiro, não uma palavra de homem. Hoje eu vou trazer um recadinho para aquele irmão, eu vou dar um recado do púlpito para aquela irmã, porque se você não vigiar, a Bíblia tem recado para todo mundo. A Bíblia fala de todos os assuntos do dia a dia da nossa vida. Ela trata de casamento à morte, ela trata de rebeldia até a obediência, ela trata de traição até a fidelidade. Então, se você se deixar guiar pelos impulsos humanos e naturais, você vai pregar palavras de homem, fundamentado na Bíblia. Isso é importante. A diaconia da palavra precisa ser uma diaconia, como os apóstolos disseram aqui, consagrada em oração, para que nós anunciemos para a igreja aquilo que a igreja precisa ouvir para a sua edificação. Muitos pastores, muitos pregadores da palavra procuram trazer uma mensagem até organizada, uma mensagem que tem início, meio e fim, que tem uma estrutura correta, mas é uma palavra que o homem desenvolveu, a habilidade humana, e o que Deus quer dos que cuidam da diaconia da palavra é que busquem em oração aquilo que precisa ser ministrado, aquilo que a palavra de Deus quer falar para o povo de Deus. Enquanto que os outros irmãos, o outro grupo que vai cuidar da diaconia do serviço, faça isso com esmero, com zelo, com dedicação, e para fazer esta atividade também precisa ter o revestimento do Espírito Santo e de sabedoria, para cuidar deste trabalho. Olha só, e versículo 5, o parecer agradou a toda a comunidade, e elegeram então Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, Filipe, Prócoro, Nicanor, Timão, Pármenas, Nicolau, prosélito da Antioquia, e apresentaram-nos, olha só, o conselho de discípulos, certamente aqui não diz, mas provavelmente devem ter orado, olharam, analisaram o currículo dos que participavam do conselho dos discípulos. Bom, todos eram de boa reputação e cheios do Espírito, e tinham sabedoria. Quem são essas pessoas que estão no nosso meio? Então eles escolheram esses homens e apresentaram-nos perante os apóstolos, e estes apóstolos então, orando, lhes impuseram as mãos. Chegou-se à definição de quem seria, os apóstolos apenas abençoaram. Portanto, vão e cumpram o vosso chamado. E olha o resultado, irmãos. Problema surgiu, problema grave, o resultado, versículo 7, e crescia a palavra de Deus em Jerusalém, e se multiplicava o número dos discípulos. Também muitos sacerdotes obedeciam à fé. Veja que no versículo 1 do capítulo 6, já tinha um resultado de multiplicação em grande número dos discípulos, e após o surgimento deste problema e a solução desta maneira, esse grande número de discípulos continuava aumentando. O que nós vimos aqui? Observamos que a igreja do Senhor ia crescendo conforme as pessoas iam se comprometendo com a sua chamada. Sabe, irmãos, nós precisamos dar um passo além do que nós temos vivido e feito no meio da igreja.
tenho certeza que nós temos muitas coisas ainda a colocar à disposição do reino de Deus. Muitos irmãos têm muitas habilidades, têm muitos dons, e eu lembro aqui, e falei ontem também, daquilo que Paulo falou a Timóteo. Timóteo, um jovem pastor, um jovem obreiro, cuidando de uma igreja, estava ali, talvez em dúvida, nas dificuldades. Paulo diz para Timóteo: Timóteo, desperta em ti o dom que há dentro de você, que você recebeu por meio da imposição das mãos. Quantas pessoas não estão assim, adormecidas no reino de Deus, esperando alguma coisa, esperando alguém fazer alguma coisa, vendo dificuldades e problemas, esperando, não, vou esperar o pastor me chamar, vou esperar o apóstolo me chamar, vou esperar o dirigente me chamar, vou esperar alguém fazer alguma coisa, vou ficar aqui só no meu banco criticando. Ninguém está vendo isso, ninguém está fazendo nada, ninguém está observando esse problema, ninguém está dando nenhuma solução. Saia da posição de crítico e passe para a posição de colaborador do reino de Deus, ajudando a fazer o reino de Deus, como diz aqui o verso 7, para que a palavra de Deus possa continuar crescendo em Jerusalém e em todos os lugares. Não seja crítico, seja colaborador do reino. Precisamos, meus irmãos, nos despertar, porque o Espírito Santo também age por meio de ti. E nós vamos ver aqui, e aí sim vermos por que Estevão era um cristão exemplar, porque destes 7 que foram escolhidos aqui para cuidar do serviço da mesa, o texto bíblico se preocupa em destacar apenas Estevão. Só que Estevão também era um homem desconhecido até aqui. Ele não era apóstolo, ele não era... Não, o texto não diz, não tem essa informação nas Escrituras. Ele, não sei se ele já tinha andado, se ele andou com Jesus, ou se ele conheceu Jesus por meio do ministério dos apóstolos. O certo é que Estevão era um completo desconhecido da Bíblia, do dia a dia da igreja. Ele estava ali, era os discípulos, não era alguém nominado na igreja, mas a partir do momento, mas era um cristão que tinha boa reputação, era íntegro, era alguém cheio do Espírito Santo, era alguém irrepreensível, era alguém que fazia obras irrefutáveis por meio da ação do Espírito Santo, e era alguém que tinha uma palavra poderosa, apesar de não ser um apóstolo. E aqui eu vejo isso justamente para te mostrar, meu irmão e minha irmã, que você pode ser alguém tão grande quanto Estevão sem ter uma posição eclesiástica. Só a irmã Nazaré deu glória a Deus. Sabe qual é o problema? Nós queremos, não, quando eu for consagrado, aí eu vou me dedicar à oração, aí eu vou me esmerar na palavra. Os que estão em prova para o presbitério, não, só porque eu estou em prova agora eu vou. É o contrário, irmão, você primeiro se consagra, você primeiro se dedica à oração, você primeiro faz o trabalho de missionário, depois você consegue obter a consagração do missionário, do presbítero, do apóstolo, do pastor, do diácono. Ou seja, você primeiro, o que nós vemos aqui Estevão já era cheio do Espírito Santo, por isso foi consagrado e foi separado à diaconia. Ele não foi consagrado à diaconia e depois se encheu do Espírito Santo. O problema é que a gente, quero ser consagrado, aí depois eu vou fazer o dever de casa. Veja que para Deus escolher estes homens, eles já tinham uma reputação boa, já eram irrepreensíveis, já eram homens íntegros, já eram cheios de sabedoria, já eram cheios do Espírito. A partir desta capacitação deles, é que eles se tornaram efetivamente os responsáveis. A gente quer inverter a ordem, a gente quer primeiro o título, para depois alcançar
e buscar as qualificações daquele título. É o contrário. Para ser um advogado, você tem que primeiro fazer o curso de direito, buscou e alcançou o diploma, e para ser advogado, se não passar na OAB, não tem o título de advogado. Só tem título de advogado se passar na prova. Tem gente que quer ser... Aí tem os rábulas, né? Tinha a figura dos advogados rábulas, que não eram nem formados, muito antigos, muito antes da Constituição. Eram pessoas que tinham uma certa noção do direito e nos interiores exerciam a função de advogado e se aceitava. Mas hoje não tem mais essa. O camarada pode ser formado em direito, ter diploma em direito, se não passar na OAB, não é advogado, é bacharel em direito. E a gente quer fazer a mesma coisa quer fazer do Evangelho algo diferente? Eles primeiro obtiveram as qualificações necessárias para depois alcançar o título de diáconos e de liderança para servir. E nós vamos ver aqui as qualificações de Estevão. Estevão, versículo 8. Estevão estava cheio de graça e cheio de poder, verso 8. Olha aí, irmão, graça aqui é carisma, não é carisma de ser carismático. Ele estava cheio da ação do Espírito, estava cheio dos dons do Espírito, ele estava cheio de poder, dínamos, ele estava cheio de dinamite dentro de si, o poder do Espírito, e ele fazia, olha só, por ter a graça, por ter o carisma de Deus, por ter o poder de Deus, ele fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Mas não se esqueça que no versículo 3 já diz que eles já eram homens cheios do Espírito. Ele ficou mais cheio do Espírito. Talvez assim como Daniel, que se destacou em relação aos seus amigos, que o livro de Daniel enfatiza a Daniel. Todos os amigos de Daniel eram homens sábios, homens íntegros, mas diz que sobre Daniel tinha um espírito de sabedoria que excedia em muito aos outros. Estevão foi alguém que, da mesma maneira, se destacou, porque o Espírito do Senhor estava derramado sobre ele de forma profusa, com abundância, estava completamente tomado e fazia sinais e prodígios, milagres eram operados, ele fazia prodígios, fazia milagres, fazia sinais, faziam coisas grandiosas no meio do povo, e isso lhe conferiu uma posição de destaque no meio da comunidade, mas também fez com que muitas pessoas se levantassem contra ele, é o que está no verso 9. Muitas pessoas, ao verem esta posição de Estevão, esse destaque que o Espírito, porque é o Senhor, meus irmãos, é o Senhor quem levanta e é o Senhor quem abate. Às vezes a gente fica assim, por que é esse irmão que faz isso? Por que Deus usa esse irmão e não usa aquele? Porventura poderemos nós que somos vaso dizer para o oleiro se esse vaso é para honra ou para desonra? Porventura seremos nós que diremos para aquele que nos criou se esse vai ser para a bênção ou se vai ser para a maldição? Ele sabe quem ele levanta, ele conhece o coração. Salmo 139, Senhor, Tu me sondas e me conheces, Tu sabes o que há dentro de mim, ainda a palavra não chegou em meus lábios, contudo Tu já sabes tudo o que acontece. Eu ainda estava no ventre da minha mãe como uma criatura sem forma, mas o Senhor já tinha escrito nos teus livros os meus dias. Ele sabe quem ele vai levantar, e ele sabe a quem ele vai abater, ele sabe a quem ele pode conferir mais responsabilidade e menos responsabilidade. O importante é que aquilo que ele te entregou, faça isso com dedicação, com esmero, com zelo, honre a sua chamada, e não fique se comparando. Por que eu não sou apóstolo como Pedro? Por que eu não sou apóstolo como Paulo? Não fique colocando essas questões, apenas faça o que tem que fazer. Estevão era alguém desconhecido, mas ele abraçou o propósito para o qual Deus o havia chamado, e a partir de então, ele fez prodígios, sinais, maravilhas e muita sabedoria. Então, Estevão tinha uma obra irrepreensível, ele era irrepreensível, praticou obras irrefutáveis, prodígios e sinais, como está no verso 8. Ele tinha, verso 10, ele tinha uma grande sabedoria, e não podiam resistir a tudo quanto Estevão falava, porque ele falava por meio do Espírito. Irmãos,
a nossa palavra, por mais que nós tenhamos a capacidade de fazer uma boa oratória, se alguém assim tem, se alguém sabe falar bem, se alguém tem a capacidade de fazer uma boa comunicação, isso não é suficiente para mudar a vida das pessoas. Ter uma pregação, aqui falando já que é esta ideia que este versículo nos traz, não adianta fazermos uma mensagem bem organizada, bem bonitinha, bem ordenada, fazer um discurso, uma oratória bem preparada, se não tivermos falando e anunciando com a sabedoria que vem dada pelo Espírito Santo, nada vai acontecer. Paulo, ele escrevendo para a igreja de Corinto, ele diz, olha, dos Coríntios, lá capítulo 2, versículos 4 a 5, primeira carta aos Coríntios, Paulo diz, a minha mensagem chegou até vocês, não foi uma mensagem trazida com palavras de persuasão e de conhecimento naturais, mas a mensagem que eu trouxe a vocês foi por meio da demonstração do poder do Espírito Santo. É o poder do Espírito Santo que muda as pessoas e que nos usa na nossa fraqueza, na nossa falta de perfeição, porque nós não somos perfeitos, na nossa pequenez, nas nossas limitações. É o poder de Deus que nos aperfeiçoa para que nós possamos anunciar a sua palavra, a palavra do Eterno, de forma poderosa a produzir transformação nos corações das pessoas. E quando nós falamos e anunciamos a palavra de Deus por meio da sabedoria do Espírito e não a sabedoria humana, isso vai gerar mudança e vai gerar também dificuldades para nós. Foi o que aconteceu com Estevão, ele anunciando a palavra, ninguém conseguia, ele era alguém que tinha sabedoria e dava respostas a todas as perguntas dos fariseus, dos escribas, de toda aquela pessoa que eram os inimigos externos da igreja. Isso fez com que ele fosse levado cativo, e as pessoas caluniaram Estevão, ele está enganando, ele está anunciando uma palavra contrária e blasfemando contra Deus e blasfemando contra a lei de Moisés. Então levaram Estevão cativo, levaram Estevão preso, levaram Estevão para ser encarcerado e para ser julgado por esses homens, por esses inimigos externos. E aí o versículo 15, para nós terminarmos a nossa mensagem de hoje, no versículo 15 nos mostra que Estevão, cheio do Espírito Santo, praticava, por isso ele é um cristão exemplar, porque ele estava cheio de graça, estava cheio do poder de Deus, ele operava prodígios, fazia obras irrefutáveis, ele tinha a sabedoria do Espírito Santo, ele, além de todas essas qualificações, na cadeia, na prisão, na adversidade, ele estava em paz. Olha só, e todos os que estavam assentados no Sinédrio, o Sinédrio era a corte religiosa dos judeus, em que no Sinédrio eles julgavam os blasfemos, as pessoas que violavam os mandamentos de Moisés. Então era uma corte judicial para condenar ou absolver as pessoas que ali se apresentavam. E Estevão, por pregar a palavra de Deus, por fazer prodígio, por fazer sinais, por ter sabedoria elevada por conta do Espírito Santo, foi levado a este sinédrio. E diante deste sinédrio, diz o texto, versículo 15, todos que estavam ali assentados no sinédrio, fixando os olhos em Estevão, viram o seu rosto como se fosse rosto de anjo. Os inimigos de Estevão, nós estamos a ponto de condenar este homem, e o rosto dele está como um rosto de anjo, porque ele estava em paz. Aqui Estevão está nos mostrando o que Jesus quis dizer com paz que excede todo entendimento. Aprisionado, encarcerado, caluniado, difamado, mas está em paz, porque ele sabe o que está fazendo, ele sabe o seu chamado, ele conhece o Deus a quem ele serve, então ele está em paz. Então Estevão, além de todas essas qualificações,
gozou da paz que excede todo entendimento. Paz, paz, perfeita paz, 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 gloriosa paz, quando que Cristo minha alma salvou, deu-me doce paz, 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 perfeita paz, 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 gloriosa paz, pois de que Cristo minha alma salvou, deu-me doce paz. Irmãos, e foi com essa paz que Estevão foi apedrejado, meus irmãos. Foi caluniado com essa paz. Mas para enfrentar tudo isso, tem que ter revestimento do alto. Aí nós encerramos com um texto que lemos, segunda leitura, versículo 54 do capítulo 7. O capítulo 7 inteiro é Estevão dialogando e trazendo a revelação da palavra de Deus em Cristo Jesus para aqueles homens, para aquele sinédrio. E ele começa desde Gênesis e vai embora no seu discurso. É um discurso longo que Estevão faz. São 53 versículos do capítulo 7, em que Estevão está ali debatendo com os homens com este olhar de anjo. Olha só, irmãos, e isso é importante, com esta cara de anjo, nessa paz perfeita, ele está passando a palavra de Deus para aqueles que são os seus algozes. Às vezes nós, quando queremos anunciar o evangelho, já viu aquelas pessoas que pregam: aceita Jesus, senão tu vai para o inferno, aceita Jesus, tu vai morrer, tu és um adúltero, seu pecador miserável. Em vez de ter a cara de anjo, está com uma cara de raiva, anunciando o evangelho com raiva. Estevão estava anunciando, os homens falando mal dele, caluniando, levantaram-se falsas testemunhas para enganosamente trazer um relato falso de um suposto ensino blasfemo de Estevão, e Estevão enfrentando esta adversidade com uma cara de paz, com uma cara de anjo, tranquilo, expressando a paz de Cristo, e ele morre, Estevão morre, com este semblante, com esta postura, estando em paz. Vejam aqui no final do capítulo 7, Estevão estava lá no versículo 56, diz, versículo 57, melhor dizendo, aliás, 53, mas Estevão, cheio do Espírito Santo, mais uma vez, reforçando a sua identidade, fixou os olhos no céu, e viu a glória de Deus, e viu a Jesus, que estava à sua direita. Ele estava prestes a morrer, irmãos, mas ele não perdeu o foco. Ele estava olhando para Jesus, ele estava olhando para o céu, ele estava vendo os céus abertos diante dele. Versículo 55, 56, continua: eis que vejo os céus abertos, e o Filho do Homem em pé à destra de Deus. E Estevão está falando isso, então os homens ficaram com mais raiva ainda, e a partir desta declaração começaram a apedrejá-lo, arremeteram pedras e jogaram nele. E Estevão ainda com esta paz, paz, gloriosa paz é perfeita, paz, gloriosa paz, desde que Cristo minha alma salvou, deu-me doce paz. E pedrada, imagina, continua, pedrada, paz, gloriosa paz. Pedra, canta aí, irmão, me ajuda a pregar. Estou tacando pedra em ti,
pedrada na tua cabeça, pedrada no teu corpo, pedrada na tua perna, pedrada na tua costela. E Estevão sorrindo e cara de anjo, e a pedra rolando, pedrada comendo na tua vida, e Estevão cantando: paz, paz, perfeita toma de pedra paz, na tua cabeça, meu irmão. Fica de pé. Paz, gloriosa Fique de pé, meu paz, irmão. desde que pedra aí. Cristo minha alma salvou. Seja cheio, Deu-me seja cheio, para que você consiga paz, receber essas pedras. Paz, paz, perfeita paz. Vai enchendo a tua paz, vida. Vai enchendo a tua vida. Glórias Que o Espírito paz, te encha. desde que Cristo minha alma salvou. Deu-me doce paz. Aí, meu irmão, olha só. Essas pedras são as calúnias, são os críticos, são as pessoas que dizem alguém tem que fazer alguma coisa, são as pessoas que dizem caluniosamente que você está fazendo errado, que você não é disso, que não é aquilo. Mas quem está cheio do Espírito Santo do Senhor não olha para as pedras, olha para os céus abertos. Estevão, um cristão exemplar, não estava olhando as suas pedradas. Certamente ele estava sentindo as pedradas no seu corpo. Claro, é natural. Mas o seu foco, ele estava olhando os céus abertos, enquanto pedras recebiam. E ainda assim, contra os seus algozes, recebendo pedrada, ele diz: Pai, perdoa esses homens que estão fazendo isso, eles não sabem. Ele conseguiu fazer a mesma declaração de Jesus no alto da cruz. Eles não sabem o que estão fazendo, Pai. Não lhes imputes este pecado. E com estas palavras ele morreu. Irmão, sabe o que eu quero terminar aplicando essa palavra? Estevão morreu fisicamente ali naquele momento. Mas a minha palavra para você hoje é que a gente hoje morra no sentido que Jesus disse para nós que devíamos morrer. Devíamos morrer para o mundo e viver para Deus. Porque o Espírito Santo é quem nos conduz para a nossa sepultura do nosso ego, do nosso desejo de reivindicar justiça em nosso favor. Deus, tu não estás vendo que eu estou sendo injustiçado? Estevão não pediu justiça para si, ele pediu misericórdia para os seus algozes. Não sabe o que estão fazendo. E Estevão morreu com essas pedras. Já parou a música? Deixa tocar, irmão. Estevão não pediu a condenação dos seus algozes. E eu quero nessa manhã pedir que o Espírito Santo do Senhor nos leve para morrer para nós mesmos, morrer para os nossos desejos, morrer para as nossas convicções pessoais, para que, olhando para Cristo, quando você sofrer pedrada, você fique com cara de anjo e deixe o Senhor tratar com aqueles que te acusam, com aqueles que te ofendem. O Senhor Jesus nesta manhã quer fazer isso conosco. Vamos orar, meus irmãos, vamos orar para que o Senhor nesta manhã nos revista desta paz, nos coloque, nos encha do seu Espírito Santo, coloque em nós uma sabedoria eterna, sabedoria do alto para falar pela ação do Espírito Santo, e que nós tenhamos esta paz, que é perfeita, que é gloriosa, que excede todo entendimento, para que possamos cumprir o chamado de Deus para as nossas vidas, sejamos nós crentes, cristãos, exemplares, assim como Estevão. Olha, Estevão, para fechar de verdade agora, e para orarmos. Estevão era um crente comum, não era pastor, não era apóstolo, não era missionário, não escreveu nenhum livro, não fez nada,
mas ele só fez uma coisa: se encheu do Espírito Santo, e está hoje dando testemunho para você que se acha um crente de banco, para dizer para você que se acha crente de banco pode ser cheio do Espírito Santo e pode fazer obras tais quais Estevão fez. Não espere apenas de líderes, não espere fazer as coisas apenas debaixo de ordem de pastor. Trabalhe para Jesus. Ele derramou sobre você o Espírito Santo do Senhor e individualmente Ele distribui a cada um segundo a vontade de Deus, para que o corpo de Cristo seja edificado. Pai, em nome de Jesus, nesta manhã nós queremos te pedir, Senhor, abençoa a tua igreja, abençoa o teu povo, Senhor, abençoa os teus filhos, para que nós possamos, Pai, nesta manhã entender que nós precisamos nos revestir do teu Espírito Santo, precisamos nos revestir do teu poder, precisamos nos encher da unção que vem do teu Espírito Santo, Senhor. Derrama sobre a tua igreja agora esta mesma unção que estava sobre Estevão, pois ela está disponível, ela está à disposição de todos nós, Senhor. Não está restrita a apenas um grupo seleto de pessoas. O Senhor distribui conforme te apraz os dons espirituais. A uns dá o dom de profecia, a uns dá o dom de operação de milagres, a uns dá o dom de multiplicação das línguas, a uns dá o dom de interpretação de línguas, a uns dá o dom de curar. Vai distribuindo agora, Jesus, no meio da tua igreja. Vai distribuindo agora, Jesus, no meio do teu povo, conforme a tua vontade, conforme o teu querer. Vai nos enchendo, Pai, porque no dia a dia da igreja, no desenvolver, Senhor, das nossas vidas, nós sabemos, Pai, que enfrentaremos lutas, enfrentaremos adversidades, que é preciso, Senhor, ter o Espírito Santo derramado abundantemente no meio do teu povo, para que nós possamos prevalecer e vencer, porque a tua palavra diz que as portas do inferno não hão de prevalecer contra a igreja do Senhor. Portanto, Senhor, distribui abundantemente no meio da tua igreja, dando sabedoria, dando entendimento, dando visão, Senhor. Abre os nossos olhos para que possamos ver, por meio do teu Espírito Santo, as verdades da tua palavra. A nós, que o Senhor levantou como pastores, Senhor, que nós não venhamos a ministrar palavras de homens, palavra natural, palavra do nosso próprio pensamento, palavras do nosso coração, mas nós queremos nos consagrar a Ti, Senhor, nos consagrar em oração, buscar conhecimento que vem de Ti, a sabedoria que vem do Teu Espírito Santo, que vem ungida com o poder do Teu Espírito Santo para produzir transformação, para produzir conhecimento espiritual, para produzir mudança, Senhor, porque não é por nós, não a nós, Senhor, não a nós, Senhor, mas a Ti, Senhor, porque por Ti nós vivemos, por Ti nós nos movemos e por Ti nós existimos. Senhor, não sejamos nós a fazer as coisas, mas seja o Teu Espírito a agir por meio de nós. Ah, Senhor, o vaso é de barro para que a excelência da glória do Senhor se manifeste em nossas vidas. Assim usa-nos, Senhor, assim unge-nos, Senhor, assim converte nosso coração a Ti, Senhor. Ah, Pai, assim nós Te pedimos, derrama a Tua glória, derrama o Teu poder sobre a Tua igreja. Consagramos, meu Deus, os elementos da ceia, Senhor, consagramos o pão, consagramos o vinho, que nós iremos agora participar como um memorial, agradecendo por este sacrifício desde já, Senhor, este sacrifício na cruz do Calvário, que o Senhor verteu o Teu sangue e deixou o Teu corpo ser moído por nossas transgressões, pelas Tuas pisaduras, nós fomos sarados, nós fomos curados do pecado e das nossas enfermidades. Senhor, consagramos estes elementos e que Tua igreja possa ser edificada, que o Teu povo possa ser fortalecido. Fortalece a nossa fé, fortalece a nossa confiança no Senhor. Assim nós oramos e assim nós Te pedimos, em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus. Amém, amém, graças a Deus.